Boa noite a todos. Vamos lá? Acho que a gente já pode começar. Na aula 2, nós falamos de concurso de crime. E a gente só falou, só não, né? Já foi muita coisa que a gente falou. E eu havia, na realidade, falado na aula 2 que a gente, nesta terceira aula, né, a gente ia continuar em concurso de crimes, mas a gente ia tentar trabalhar com alguns casos práticos, alguns casos jurisprudenciais, porque nem sempre é simples a questão de como, na realidade, isso é aplicado, como esse concurso de crimes que a gente viu na aula passada, ele é, na realidade, aplicado. Bom, aí dentro desse contexto, só para a gente poder relembrar, né, para a gente poder aqui relembrar, nós temos dois sistemas quanto ao concurso de crimes. Nós temos um primeiro sistema, que é o sistema do cúmulo material, que ele é aplicado para o concurso material e para o concurso formal e próprio. Ou seja, aquele sistema em que há a soma das penas. E temos um outro, que é o sistema da exasperação, que ele é aplicado para o concurso formal perfeito e para o crime continuado. O nome já diz, você pega a pena, se são penas idênticas, pega-se qualquer uma das penas e exaspera de acordo com o que a lei fixa. Ou pega-se a maior pena. E só para a gente poder relembrar, esse quadrinho aqui que a gente passou na aula 2, que foi na aula que a gente trabalhou da teoria geral do concurso de crimes, nós tentamos fazer algumas diferenças. O concurso material, há na realidade, que está no artigo 69 do Código Penal, há uma pluralidade de condutas e de crimes, as penas são somadas. No concurso formal próprio, que é aquele que está na primeira parte do artigo 70, há uma conduta única e pluralidade de crimes. Então, nós vamos para a exasperação, aumenta-se a pena. O concurso formal impróprio, há uma conduta única e pluralidade de crimes e desígnios autônomos. A gente fez essa diferença na aula 2, quanto ao desígnio, a gente colocando como vontade, né? O crime continuado, que é uma pluralidade de condutas e crimes, e eles têm elos de continuidade. E o crime continuado específico é que são crimes, na realidade, aplicados a crimes dolosos com violência grave ou ameaça à pessoa, também na exasperação. E seria mais para a gente poder, né, fazer uma introdução na aula, que a gente, na realidade, trabalhou com isso dentro de uma parte teórica, resumidamente, na aula 2. Bom, aí dentro desses casos, nós trouxemos alguns casos, evidente que não são todos, né? Trouxemos alguns casos justamente para a gente poder tentar ver se a gente consegue trabalhar com isso aqui. Uma seguinte situação, em que o acusado foi condenado pela conduta consistente em ter providenciado publicações falsas de edições pretéritas de exemplares do jornal Povo do Rio, a fim de incluir os editais e avisos relativos a licitações fraudadas por 16 vezes. A condenação dele foi esse. Ou seja, por 16 vezes, ele, na realidade, incluiu essas publicações falsas no jornal. Bom, ele respondeu pelo artigo 288 do Código Penal e 298 do Código Penal. Aí vem aquela pergunta que a gente faz. Como eu considero essas 16 vezes? Eu considero em concurso material ou eu considero em continuidade delitiva? Evidente que a diferença da pena é imensa quanto a isso. Né? Se eu for considerar como concurso material cada uma das vezes, durante todo esse período, eu vou considerar aplicar a pena de se no caso ele foi condenado a 1 ano de reclusão, eu vou considerar isso o quê? Por 16 vezes. Neste caso, nós temos a seguinte situação. Nós estamos trabalhando com casos reais aqui. Neste caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que era concurso material.
entendendo que não havia que se falar em continuidade delitiva em razão da periodicidade que ele não tinha. E justamente por isso fez a soma de todos esses anos, entendendo como concurso material. O STJ reformou, entendendo que, na hipótese, todas as situações ocorreram dentro de um contexto único e deveria ser considerado como continuidade delitiva. No caso do TJ, ele trabalhou, na realidade, que a situação da continuidade delitiva, ela era, a tentativa, ou seja, o crime da continuidade delitiva, ele existe para minorar uma situação do criminoso eventual e não do criminoso habitual. E entenderam que, nesta hipótese, era criminoso habitual. Então, na realidade, o TJ do Rio condenou, neste caso, o acusado a 16 anos de reclusão, né, mais um ano do 288, que deu 17 anos de reclusão. Ele considerou aquelas 16 vezes como 16 crimes somando a pena. O STJ disse não. Na realidade, houve um caráter continuativo. Não era um criminoso habitual, era um criminoso eventual, e entendeu que deveria ser aplicado o crime continuado. A pena foi reduzida para 2 anos e 8 meses. Está vendo que a interpretação, se é concurso material ou continuidade delitiva, uma pessoa de 17 anos teve a pena reduzida para 2 anos e 8 meses, por entender o STJ que era uma continuidade delitiva. O STJ, quando ele reconheceu como continuidade delitiva, ele disse que não houve a prática sistemática de crimes, mas houve um planejamento inicial que culminou na realização encadeada de inúmeras falsificações, diferente do posicionamento do TJ do Rio de Janeiro, que entendeu que, na realidade, era uma prática sistemática, porque a continuidade delitiva ela não é aplicada nas situações do chamado criminoso habitual. Ela é aplicada nas situações daquele criminoso eventual. Ela vem no benefício do réu. E que benefício? Né? Aqui, nesse caso, ele teve uma redução aqui de 15 anos da pena. Né? De 17, ele foi para 2 anos. Ou seja, 15 crimes deixaram de ser considerados. Uma outra... na realidade, a intenção aqui era trazer justamente divergência jurisprudencial para ver como isso não é pacífico. Como, na teoria, quando a gente fala em concurso material, continuidade delitiva, concurso formal, ela parece ser muito simples. Mas quando a gente traz isso para um contexto prático, a gente vê divergências jurisprudenciais em muitas situações. Em algumas, a gente já vê uma consolidação da jurisprudência, mas em diversas situações, a gente vê muita divergência quanto a isso. Uma outra situação que nós temos também, né, é na questão da tortura. Aqui foi uma situação em que o acusado foi condenado por uma conduta por ter, em agosto, em 2 oportunidades, submetido o seu filho, que estava sob a sua guarda, a intenso sofrimento físico e mental, empregando violência. E a intenção era aplicar castigo, mas foi entendido como tortura. Daí o Ministério Público requereu a condenação do acusado pelo artigo 1º, né, da lei de tortura, e, na realidade, ele entendeu, foi mais de uma vez, foram 2 vezes, e o Tribunal de Justiça, né, aqui esse caso veio de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele entendeu pela continuidade delitiva. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu pela continuidade delitiva. Né? Só que aqui teve uma situação interessante, aqui ele acabou tendo uma redução de pena, justamente porque, em razão da continuidade delitiva, ele fixou a pena X,
né, fixou em 1/6 a incidência de 1/6, que era, na realidade, uma incidência menor, né, que é a menor possível. Contudo, quando de recurso interposto perante o STJ, o STJ, ele entendeu que não era continuidade delitiva e foi para concurso material. De 5 anos, lógico, o recurso foi do Ministério Público, né? Evidente. De 5 anos de reclusão, a pena foi para 10 anos. Né? Quando do reconhecimento da continuidade delitiva, lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, houve um entendimento que as situações de tortura contra o filho, elas, além de terem sido perpetradas contra a mesma vítima, eram crimes da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo e lugar ao longo do mês de agosto. Inclusive, esse crime ocorreu só no mês de agosto, não foi algo além do mês de agosto. A gente até disse aqui em 2 oportunidades. Já o STJ, ele entendeu que, na realidade, o crime continuado, ele tem que ter elementos de ordem objetiva e de ordem subjetiva. Ou seja, você tem que ter uma pluralidade de ações, as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também a unidade de desígnios, ou seja, tem que ter um vínculo subjetivo entre os eventos delituosos. E o STJ entendeu que, na realidade, não estavam presentes os elementos da continuidade delitiva. Nesse caso aqui, a pena do STJ foi justamente no sentido de majoração da pena. Então, o pai saiu de uma pena de 5 anos e 10 meses para uma pena de 10 anos. Opa, aqui já pulei demais. Um outro caso que é comum na Justiça Federal, mas esse aqui já tem praticamente uma pacificação da jurisprudência. O artigo 55 da Lei 9605, ele diz o seguinte, que é crime executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou desacordo com o obtido. Já o artigo 2º da Lei 8.176, ele diz que constitui crime contra o patrimônio, na modalidade usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima, pertencentes à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. É interessante que aqui a gente já não tem mais uma situação de concurso de crimes, mas aqui o que aparece é justamente se seria aplicável a questão do princípio da especialidade entre os delitos, em razão de um suposto conflito aparente de normas. Então, por muito tempo, como eu disse, isso aqui, esse caso aqui já se tem um posicionamento jurisprudencial mais pacífico. No caso, né, desse acusado, ele foi imputado a ele as 2 condutas por ter extraído recursos minerais, usurpando-se de patrimônio da União, sem as competentes licenças e autorizações. Né? Então, ficou consignada a denúncia que eram condutas distintas, né? Que uma era a ausência de licença, que era a extração sem a licença, e a outra que era a usurpação de patrimônio. O posicionamento de que seria um conflito aparente de normas, porque um delito seria especial em relação ao outro, porque justamente no caso, o posicionamento é para que haja essa extração de recursos, obrigatoriamente, dentro desse posicionamento, haveria uma usurpação, né, desse patrimônio da União. Contudo, a jurisprudência aqui é no sentido de que inexiste conflito aparente de normas. Não há que se falar em conflito aparente de normas nessa hipótese. E aplica-se aqui
o concurso formal de crimes, né? E por que entende-se que não há conflito aparente de normas? No caso do artigo, no caso da lei 8.176, é uma lei que, na realidade, protege a ordem econômica. E a lei 96058, que é a lei dos delitos ambientais, é uma lei que protege o meio ambiente. Então, entende-se que é inaplicável o princípio da especialidade quando tem bens jurídicos diversos. Aí aqui é interessante a gente até, né, levantar um debate que não vai ser objeto dessa aula, que isso é muito discutido na doutrina. O que é bem jurídico? O que vem a ser bem jurídico? Esse é um debate intenso na doutrina, porque se você entende como bem jurídico justamente esse objeto da lei, você tem uma possibilidade de retirar muitos desses conflitos aparentes apenas falando, são bens jurídicos diversos. Né? E o posicionamento da doutrina é esse, que o bem da doutrina, não, desculpa, da jurisprudência é esse. Contudo, de vários anos para cá, a doutrina ela tem voltado a debater esse conceito de bem jurídico. Do que vem a ser bem jurídico? Né? O bem jurídico, na realidade, ele diz respeito ao que aquele crime protege num contexto lato ou dentro de um contexto estrito. Como nesse caso aqui, quando você trabalha numa proteção dentro de um contexto restrito, entende-se aqui que não há que se falar em conflito aparente de normas. E por que é concurso formal? Porque, na realidade, só relembrando aqui, ó, que lembra que no concurso material, que seria nesse caso aqui da falsificação, pressupõe mais de uma conduta. Aqui, ele, com uma conduta só, ele extraiu e usurpou. Então, com uma conduta só, na realidade, você teria a prática de dois crimes. Então, também não é concurso material, né? Vai ser concurso formal ou princípio ou conflito aparente de normas, que no caso entende-se como concurso formal. Esse caso é um caso muito comum na Justiça Federal, muito comum. Mas, como eu disse, o posicionamento dele já está pacificado quanto a isso. Né? Um posicionamento. O que acontece no concurso formal? Você aplica a pena mais grave das penas cabíveis, né? Que aqui tem uma pena que é mais grave, e, no caso, aumentado de 1/6 até a metade. Né? No caso da usurpação, ela costuma ter a pena mais grave, né, do que o delito de extração. Um outro delito também, que tem se levantado muito, é o chamado porte de arma de uso restrito e o porte legal de arma de fogo permitido. Eles estão ali nos artigos 16 e 14 da Lei de Porte de Arma, que é a Lei 10.826. Então, olha aqui no caso, ele foi denunciado como incurso nos artigos 16 e 14, ou seja, nos dois, por possuir e manter em sua guarda um revólver com numeração raspada, calibre 38, e 6 munições. Daí o MP requereu a condenação em concurso formal. No caso, o MP entendeu em concurso formal. Então, a pergunta que a gente faz aqui, é concurso formal, uma conduta, 2 crimes? É concurso material, 2 condutas? Ou eu vou ter um crime em que um absorve o outro, que é o que a gente chama de princípio da consunção, né? Tem um posicionamento que o artigo 16 absolveria a conduta do artigo 14, motivo pelo qual só poderia ser punido pelo artigo 16. Então, nós temos situações distintas. Se eu considerar como concurso material, eu vou entender que nós temos 2 condutas e 2 crimes. Ou seja, 2 condutas para 2 crimes que são crimes autônomos. Se eu entendo como concurso formal,
eu vou dizer, na realidade, que eu vou ter uma conduta que gera 2 crimes. Ou eu posso dizer, não, eu entendo que um crime maior absorve o crime menor, né? Dentro desse contexto, absorve um crime menor e ele seria punido pelo crime maior. Este é um caso que também foi julgado por um tribunal no Mato Grosso do Sul, entendendo-se pelo princípio da consunção, da absorção, em que o crime maior, né, que é o crime previsto no artigo 16, que é a conduta mais grave, absorveria o crime previsto no artigo 14, que é o crime menos grave, aplicando-se apenas a pena de um deles, né? Já o STJ reformou a pena, né, no sentido de que, nessa hipótese, essas condutas, elas subsumem a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos diferentes, né? Então, é a questão da administração da justiça, olha que interessante, e o outro é a questão da confiabilidade de cadastro no Sistema Nacional de Armas. Então, justamente por isso, o STJ entendeu que, nesta hipótese, eles deveriam ser punidos em concurso formal e não apenas em um dos crimes. Né? Entendeu assim, não pela punição da absorção, que foi só um crime, obviamente, houve majoração da pena. Essa já é uma jurisprudência que ela já está crescendo no sentido da aplicação do concurso formal. Nela já há posicionamentos ainda quanto ao princípio da consunção, mas o STJ tem tido um posicionamento no sentido de se entender como concurso formal. Né? O STJ tem crescendo o posicionamento quanto a isso. Um outro, que também é algo muito comum na Justiça Federal, que seria a chamada apropriação indébita previdenciária, lá do artigo 168-A do Código Penal, com a sonegação previdenciária do 337 do Código Penal. Então, nesse caso, o que nós temos? Que o acusado foi denunciado como incurso nos dois, esse último, na forma do artigo 71, nada impede que um deles tenha o caráter de crime continuado, e ambos no artigo 69, ou seja, em concurso material. Todos do Código Penal, por ter deixado de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos empregados de sua empresa, no prazo legal, bem como ter reduzido contribuição social previdenciária e seus acessórios, mediante a omissão de remunerações pagas em documento de informação previsto na legislação tributária. Então, o que a gente vai perguntando aqui, é possível reconhecimento de crime continuado entre eles? Então, na realidade, ou vai ser concurso material entre eles. Aí aqui é divergência para todos os lados. Por exemplo, o TRF1 mesmo, ele tem jurisprudência no sentido favorável, né, do concurso material, e tem jurisprudência no sentido do delito único em crime continuado. Então, o próprio TRF ainda não se posicionou quanto a isso. O próprio TRF, você tem posicionamento da quarta turma, se eu não me engano, que ele entende que é delito único de forma continuada. Já você tem posicionamento da terceira turma, entendendo que é concurso material. E o STJ também tem jurisprudência nos dois sentidos. Tem jurisprudência no sentido de entender que os delitos de apropriação indébita, previdenciária, de sonegação de contribuição previdenciária, são, embora sejam de gêneros de espécies, são do mesmo gênero, são de espécies diversas.
Então, eles descrevem condutas absolutamente autônomas, né? Sendo impossível a questão da continuidade delitiva. E tem jurisprudência também no sentido de que é possível o reconhecimento do crime continuado em relação aos dois delitos, porque eles se assemelham quanto aos elementos objetivos e subjetivos e ofendem o mesmo bem jurídico tutelado. Qual seja esse bem jurídico? A arrecadação previdenciária. Então, o STJ tem divergência, né, no sentido de que haveria tanto a continuidade delitiva como o concurso material. É interessante que a gente vê que isso aqui, na realidade, é uma capacidade argumentativa que a gente tem, né? Que, no fundo, em situações em que você tem um limite muito tênue, o que você vai ter é a melhor argumentação para prevalecer, né? Porque quando você entende que são delitos que afetam o mesmo bem jurídico, né? E por isso são delitos da mesma espécie, do mesmo gênero, você possibilita essa questão do crime continuado. Mas, por exemplo, um acordo agora recente da 5ª turma do STJ, ele já entende que são do mesmo gênero, mas não são da mesma espécie. Então, na realidade, são condutas absolutamente distintas, no sentido de impossibilidade de reconhecimento do crime continuado. Não só no TRF da primeira região, a gente também, em vários outros TRFs, nós temos posicionamento quanto a isso, né? TRF da terceira, TRF da segunda, TRF da quarta, em todos os sentidos tem acordo. Aí vão me dizer assim, mas isso depende da questão fática. Não, as questões fáticas nesses acordos são muito similares, né? Elas são muito parecidas. Agora, de 2 anos para cá, o STJ não ainda é pacífico, mas tem crescido o posicionamento do STJ no sentido de se entender como impossibilidade da continuidade delitiva. Então, tem se crescido esse posicionamento no STJ de que não haveria essa possibilidade de crime continuado. Agora, é um caso, eu acho que de todos esses casos que a gente está vendo aqui hoje, é um dos casos mais interessantes que a gente tem para debate de tese, né? Porque aí você tem mesmo gênero, mesma espécie, a questão de delitos que guardam relação entre si, né? De que não guardam relação entre si, né? Então, é muito interessante. O ministro Sebastião, ele tem um voto bem interessante, que ele fala da hermenêutica jurídica, né? Que eles, na realidade, que apesar de estarem topograficamente díspares, né? Em locais distintos do Código Penal, eles guardam relação entre si. Então, ele até comenta que tem que se ter muito cuidado com essa questão da hermenêutica quando da interpretação desse dispositivo legal, né? Desses 2 dispositivos penais. Então, eu gosto do debate desse crime aqui, é um debate interessante, porque, na realidade, ele reflete bem essa dificuldade que nós temos em considerar um crime com os crimes como concurso material, ou, na realidade, concurso material formal, continuidade delitiva. Uma outra situação que nós temos interessante, né? Esse debate até surgiu no TRF também, em que o acusado foi denunciado como incurso em falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato, por ter se passado servidor público lotado na coordenação tecnológica de uma empresa X e induziu em erro funcionários de uma empresa Y na tentativa de obter, mediante fraude, depósito indevido no valor de 295 mil em conta bancária fornecida. Aqui tem o nome da pessoa, mas não tem problema não. Isso aqui é acórdão público. O MP requereu a condenação do acusado pelos crimes tipificados acima em concurso material. Não é o primeiro caso, né, referente a esse, mas
Esse foi um debate interessante, nesse caso aqui, é que a pessoa, ela utilizou documento falso, né? Falsificou, utilizou-se e praticou estelionato. Né? Então, foi agora julgado agora, ano passado, há pouco tempo. O magistrado de primeiro grau aplicou o princípio da consunção, ou seja, da absorção, entre a falsificação, o uso de documento falso e o crime de estelionato. Porque ele entendeu que tinha uma finalidade única de obter vantagem devida. Então, na realidade, os crimes serviram como meio para a perpetração do crime fim, que foi o estelionato. Então, o acórdão do TRF da primeira região, ele manteve a sentença que foi dada no primeiro grau, entendendo que houve uma absorção, que os outros crimes, na realidade, foram meios para o crime do artigo 171, que é do estelionato. Existe uma tese aí na questão da corrupção, eu acho que até falei na aula passada, na aula 2, quanto a isso, quanto ao princípio da construção, né, que é a questão da corrupção e da lavagem de capitais. Não tem, eu desconheço jurisprudência nesse sentido, favorável nesse sentido. Né? Mas tem sim se levantado essa tese de que, na realidade, um seria crime meio para o outro. Né? Isso tem jurisprudência nesse sentido. Mas esse caso aqui, por mais que tenha tido um julgamento agora recente, o TRF1, ele não chega a ser pacífico o posicionamento quanto a ele, não. Tá? Então, é importante a gente até relembrar que tem posicionamento no STJ no sentido de que há configuração de crimes, né? De mais de um crime. Todos os crimes são configurados. Né? Então, tem posicionamento no STJ e não há que se falar em princípio da consunção, né? Porque são normas da realidade, as condutas ultrapassam os limites, as condutas do artigo 297 e 304, elas ultrapassam os limites do crime de estelionato, no sentido de que não haveria absorção nesses crimes. A gente pensa que não, mas também são crimes comuns. Né? Esses três crimes, em conjunto. Falsifica o documento público, usa o documento que falsificou e ludibria outra pessoa, né? Utiliza-se de fraude para isso. Mas também há posicionamento no STJ similar ao do TRF da primeira região, em que seria aplicado o princípio da consunção, sim. Então, tem posicionamento tanto no STJ desfavorável, quanto favorável ao princípio da consunção, e o TRF1, ele tem posicionamento quanto à aplicação do princípio da consunção, em que a falsificação de documento e o uso do documento, ele foi um meio para que você pudesse ludibriar o crime. Assim, a gente vai falando de crime, eu acho essa matéria de crime em espécie extremamente interessante, porque quando a gente entra nas condutas típicas e vai subsumir aos casos, né, concretos, no contexto prático, a gente vê como isso não é tão simples. Né? A gente vê que isso não chega a ser tão simples. E tem um caso, peraí, deixa eu na realidade, eu aqui com essa minha dificuldade em apresentar os slides. Esse caso aqui é um caso muito interessante que eu trouxe, que é um acórdão que foi a ministra Maria Tereza, né, que na realidade foi a ministra relatora, e é um caso bem interessante. Nós sabemos que na questão do crime contra a ordem tributária, aplica-se na realidade a questão do crime continuado. Né? Isso, na realidade, tem-se como algo comum. Então, nesse caso aqui, o acusado foi denunciado e condenado como incurso nas penas
do delito previsto no artigo 1º da Lei 8.137 por ter prestado declarações inverídicas que ocasionaram a redução do quanto devido ao imposto de renda das pessoas jurídicas, também os tributos e contribuições reflexos, quais sejam PIS, COFINS, a contribuição referente aos exercícios de 2002 e 2003. Nesse caso, o MP requereu a condenação do acusado pela prática dos crimes tipificados em concurso formal, né? Então, na realidade, nesse caso, o MP houve a condenação dele em concurso formal. E nesse acordo, que eu entendo assim, que é um acordo muito interessante da ministra Maria Tereza, que também não é só dela, né? O acordo foi julgado como um todo, ela entendeu que, no caso do crime de sonegação fiscal, o bem jurídico tutelado não é o patrimônio ou o erário de cada pessoa jurídica de direito público titular de competência para instituir e arrecadar tributos. A questão aqui era justamente essa, né? Eu digo uma coisa interessante porque ela debateu bem essa matéria. Que a questão era justamente essa. Você tinha tributos de entes federativos, né, que eram aqueles tributos fiscais, e aqueles tributos parafiscais, né, de entidades autárquicas, né? Então, o que ela disse no voto dela é o seguinte: o bem tutelado jurídico não é o patrimônio, o erário de cada pessoa jurídica de direito público. Então, eu não tutelo aqui o ente federativo, que seria referente ao tributo fiscal, e não tutelo a entidade autárquica, que seria o parafiscal, mas sim a ordem jurídica tributária como um todo. Então, a tutela é essa. Então, a conduta consistente em praticar qualquer uma dessas modalidades, ela leva ao crime de sonegação. Então, quando o contribuinte ele declara no seu imposto de renda, mesmo com exceção de dados falsos, e tem a conduta de obstar o lançamento de mais de um tributo ou contribuição, eu não vou falar em pluralidade de crimes, eu vou falar em crime único. Eu não vou dizer que aquela conduta gerou diversos crimes. Eu vou dizer que aquela conduta gerou apenas um crime. Eu digo que eu gosto desse acordo, que é um acordo assim, que ele dá uma margem para uma série de discussões. Né? Um RESP um pouco antigo dela, né? O RESP 129.4687, que é um RESP muito interessante nessa questão de crime tributário. Né? Aqui a ministra ela debate bem essa questão. E se tem conhecimento de direito tributário, melhor fica ainda o debate quanto ao crime tributário. Aqui ela entendeu como crime único, a turma seguiu, e é um acordo muito interessante dela. Esse acordo dela é até citado em meios acadêmicos, em diversos livros, justamente em razão do debate que ela traz quanto à questão de crime único. É bem interessante quanto a isso. E nós temos a questão do crime de homicídio qualificado, consumado contra duas ou mais vítimas. Os acusados foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado consumado, por supostamente ser os responsáveis pelo assassinato de alguns auditores fiscais e de um motorista, mediante emboscada em região rural. O MP requereu a condenação pela prática dos crimes tipificados, né, em concurso formal, na forma do artigo 70. Relembrando, gente, que quando a gente fala nesse concurso formal aqui, né, quando é concurso formal de crime doloso, nesse concurso formal que nós estamos falando aqui, nós estamos falando nesse concurso formal impróprio. Lembra? Porque toda vez que a gente fala em concurso formal, esse é um erro que a jurisprudência tem, ela teria que ter um pouco mais de cuidado, falar no concurso formal próprio ou impróprio. Porque quando a gente fala nesse concurso formal, a gente já pensa logo, concurso formal, pena menor. O que não é o caso, porque esse concurso aqui, na realidade, que se entendeu
pela condenação foi aquele concurso que gera a mesma pena do concurso material, ou seja, a soma das penas. Nesse caso, eles foram condenados em primeiro grau, neste concurso formal, né? Houve a condenação em primeiro grau no concurso formal, com a soma de todas as penas, né? Com a soma das penas no contexto, porque lembra que nessa hipótese do concurso formal é aquele impróprio, cumulação. Você vai para acumulação material. Foi para a soma das penas, contudo, em segundo grau, também um caso do TRF da primeira região, em segundo grau, houve a reforma, né, da sentença, entendendo que não havia que se falar em concurso formal, e sim em continuidade delitiva, né, que seria aquela continuidade também delitiva, essa daqui, que ela é diferente. Nós temos essa continuidade delitiva, que é típica para os crimes dolosos com violência ou grave ameaça. Né? Aquela situação que eu tenho, pluralidade de condutas e crimes, mais elo de continuidade. É que isso aqui pode ficar um pouco confuso, mas eu saio de um concurso formal para uma continuidade delitiva. No caso dessa continuidade delitiva específica, a situação que nós temos eu tenho várias condutas e vários crimes. Contudo, há um elo de continuidade entre elas. No concurso formal impróprio, eu tenho, na realidade, uma conduta única e pluralidade de crimes com desígnios autônomos. Aí vocês vão perguntar assim, mas como é que eu faço a diferença entre conduta única e pluralidade de crimes? Relembrando que a gente falou na aula 2 que conduta não é o ato propriamente dito. Né? Então, conduta, na realidade, quando a gente fala aqui, é aquela conduta tipificada. O fato de você dar 10 tiros, cada tiro é um ato, né? Mas os 10 tiros formam uma conduta. Então, na realidade, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, quando a pessoa atira, dá 10 tiros, ela não está necessariamente praticando 10 condutas. Ela pode estar praticando uma conduta só. Né? Então, é justamente por isso que muitas vezes a gente, olha, fica confuso, inclusive, aqui. Mas como é que eu não consigo distinguir nem se foi uma conduta só ou se foram diversas condutas? Como é que eu não consigo nem distinguir isso? Né? Então, nesse caso aqui, houve o entendimento de que, na realidade, as condutas, né, foram condutas perpetradas contra todos eles, mas todas tinham um elo de continuidade. Pena que reduziu pela metade. 100 anos, ela caiu para 40, para 50 anos. Né? Então, a pena, assim, basicamente reduziu pela metade. Mas foi isso que a gente comentou aqui. Nem sempre, na questão do crime, existe uma facilidade em você distinguir o que é conduta, quantas condutas estão naquele crime, e qual era a intenção, qual era o desígnio, qual era a vontade. Porque a gente também faz uma diferença entre a autonomia do desígnio, né, e o desígnio não autônomo. Né, que isso tudo reflete na questão do concurso de crimes. Na realidade, hoje, eu quis trabalhar assim, não com um conteúdo tão acadêmico, né, como a gente não jogar tanto conteúdo como a gente tem feito nas aulas passadas, justamente para a gente ver que, por mais que a gente trabalhe no contexto teórico de concurso de crimes, muitas vezes o contexto prático dele não é tão simples. Uma coisa importante a gente distinguir em concurso de crimes. A gente tem que ter bem claro em mente uma coerência quanto à questão do bem jurídico. Então, hoje, o que eu entendo por bem jurídico? O que é bem jurídico? Para que eu possa dizer se o bem jurídico tutelado é o mesmo ou não. E a questão da conduta. E isso aí são situações que já pode ser feito num contexto sem precisar de uma análise prática. Né?
Agora, a questão de desígnio, se é autônomo ou não, ele vai depender de uma análise prática dentro do caso concreto. Então, hoje o que a gente quis foi dar uma continuidade mesmo ao que a gente trabalhou na aula passada, apenas uma tentativa de exemplificar. Eu creio que foi até mais de confundir do que de facilitar, né? Assim, não existe fórmula para concurso de crime. Quando a gente trabalhou com aquele esqueminha na aula passada, aquilo é bom para concurso, né? Assim, prova de concurso, ou para você, para dar aula. Ó, quando na realidade eu tenho conduta única e pluralidade de crimes, é concurso formal. Se for desígnios autônomos independentes, concurso formal e prova. Pluralidade de condutas e crimes, eu vou ter concurso material. Crime continuado, eu tenho pluralidade de condutas e crimes, mas tenho elos de continuidade. É muito simples isso, num contexto teórico. Num contexto prático, já não é tão simples assim.